Cordiais saudações a todos os internautas que nos veem a partir do Facebook e YouTube. Eu sou o Stélio Sofrão, o seu querido apresentador. Estou mais uma vez cá de volta para lhe manter atualizado e informado em torno daquilo que é o desporto, porque vocês sabem, todas as quartas-feiras o NTV Desporto vai ao ar e eu sou o responsável por trazer assim a essas informações que dão conta da atualidade de tudo aquilo que é desporto a nível nacional, a nível provincial e a nível internacional também não é exceção, porque desporto não se faz só a nível nacional ou a nível local, né? Vocês sabem que o desporto pratica-se em todo mundo e eu trago aqui para lhe trazer as melhores incidências em torno do desporto. Mas antes de começar mesmo a lhe atualizar em torno daquilo que é o desporto, eu tenho duas notícias para si, caro internauta. Uma triste e a outra feliz, né? Vamos começar pelas coisas boas. Estou feliz por quê? Porque vocês sabem que há bem pouco tempo celebrou-se o mês do amor. O mês de São Valentim, o 14 de fevereiro. A todos aqueles que se presentearam, os meus parabéns. Para quem não teve oportunidade ou para quem não tem parceira como é o meu caso, oxalá que só que encontre a sua cara à metade, né? Porque já diz um grande ditado: por de lado de um grande homem deve existir uma grande mulher, ou por detrás de um grande homem deve existir uma grande mulher. E para além do São Valentim, também vocês sabem que o vosso apresentador Stélio completou mais um ano de vida. Hein? Assim, caro internauta, eu não vi sua felicitação. Hein? Você deixou ficar aí no comentário? Mas pois bem, como eu estava aqui a referenciar, o vosso apresentador completou mais um ano de vida, hein? O que quer dizer que estou a crescer. Essas barbas não são igual. Desde já queria então agradecer ao nosso PCA, ele que tem feito um belíssimo trabalho e é um grande admirador e fã do Stélio Sofrão. Ele já está bem conectado aí, ele sempre assiste, hein? Sempre que o Stélio vai ao ar, ele é o primeiro a marcar a presença. Muito obrigado aí ao PCA pelo carinho que vem demonstrar, hein? Eu sou o Stélio, o ponta de lança da NTV, ou se preferirem, o Kylian Mbappé do microfone, como alguns internautas me preferem, assim, me auto-intitular, né? O Kylian Mbappé do microfone. Olha que o meu técnico também aí, o Bai Santos, o realizador, o nosso mágico da televisão. Um forte abraço e muito obrigado pelo apoio incondicional que tens me dado. Ao meu diretor executivo, o Baila Chimo, vai aí também um abraço para si. Muito obrigado, pelos conselhos que tens me dado. Oxalá, quiçá, eu tenho um futuro brilhante, não se esqueça quanto a isso. Lembre sempre. O Bruno César, muito obrigado aí pelo apoio que tens me dado. Um alô aí ao Bruno César. Sem se esquecer também do meu mano Zainadine Nawaga, que eu prefiro chamar do meu mestre da comunicação. Muito obrigado aí ao Zainadine Nawaga pelo apoio incondicional que tens me dado. E olha que o Zainadine foi o primeiro a acreditar em mim, ao Inácio Máquina, entre outros. E olha, quero também mandar um forte abraço especial ao meu mestre da comunicação. Para quem não sabia, o meu mestre da comunicação, ou para quem eu tenho inspiração, deixa lá aqui lhe dizer, eu tenho como inspiração alguém que por sinal é natural de cá de Quelimane e que por sinal também é meu xará. Digo isso de nada mais, nada menos que o Stélio Biriba, o calamitoso, hein? O Stélio Biriba, calamitoso, um grande apresentador que tenho como exemplo, hein? E ele também é um apreciador do Stélio Sofrão Júnior, ou seja, se preferirem, o Calamitoso Júnior, porque vocês sabem, todo mundo que tem alguém como fonte de inspiração, o objetivo é crescer para ser como aquela pessoa. Não sei se vou a tempo, mas opa, um forte abraço aí ao Stélio Biriba. E também quero mandar um forte abraço à minha mãe e aos meus pais que têm me dado um apoio incondicional, pese embora por vezes costumam a me rir. Mas faz parte do processo, porque já dizia um grande ditado que se não te criticam, então não estás a fazer nada, hein? Mas eu sei que eu estou a trabalhar e estou num bom caminho. É mesmo uma questão de tempo e paciência. Quero mandar também um abraço a Mélia Nassicó, uma grande fã e admiradora minha. Muito obrigado aí, Mélia,
A Lorena, muito obrigado aí também, pelo carinho. A Issa Yusuf, que é uma internauta muito assídua do programa NTV Desporto, vai aí também o meu forte abraço. E quero também mandar um forte abraço ao Atílio Henriques, um grande irmão meu, que todo momento me liga: lá, Atílio, falhaste ali, melhoras ali. Muito obrigado aí pelo carinho, Atílio. E entre outros que têm demonstrado um afeto incondicional sobre minha pessoa, porque vocês fazem a diferença. Os vossos elogios, as vossas mensagens, não tem como eu não ficar feliz. E acho que eu estou num bom caminho e vou continuar a trabalhar para continuar a lhe manter informado e atualizado em torno de desporto. E olha que também nesta semana vai ao ar o Sem Barreiras, estarei a conduzir o Sem Barreiras. Não pode perder a edição deste programa, porque contará com convidados super brilhantes e o programa estará top. E tu és o meu especial convidado a participar do programa Sem Barreiras. Você poderá deixar ficar aí as suas mensagens, quem gostaria de ver o programa, e nós iremos realizar. Então, antes de irmos mesmo para a notícia triste, queria que deixasse ficar aí o seu comentário e seguisse a nossa rede, aliás, seguisse a nossa página e compartilhasse a nossa live com mais pessoas para que também estejam conectados, porque nós somos a NTV Zambésia, a Nanibo, a televisão, comunicando para o povo sempre. O nosso objetivo é comunicar a si, caro internauta. E tu, caro internauta, o que deve fazer? Simplesmente seguir a nossa rede social, como de costume, ativar o signo de notificação e convidar mais pessoas para que também se juntem e juntos poderemos crescer num só rumo. Porque vocês é que fazem a televisão, nós simplesmente estamos do outro lado cá para lhe trazer a informação que vocês pedem, razão pela qual temos feito um trabalho muito árduo para manter sempre assim, caro internauta, informado e atualizado no que diz respeito ao desporto, e não só desporto, ao entretenimento, ao debate sem fronteira, à política e à sociedade, entre mais. Eu disse que esse é o 2020 seja o ano das realizações. Não se esqueça, é um ano mesmo das realizações, porque esse ano muita coisa boa está por vir e você, caro internauta, poderá testemunhar e vai dizer assim: o Stélio tinha razão. Oxalá e quiçá que isso aconteça, porque quem cuida de mim, ele não dorme. E eu acredito no meu potencial e no potencial da equipe da NTV. Agora vamos para a notícia triste. A notícia triste que eu tenho é a seguinte. Vocês lembram que na semana passada houve um tumulto no posto administrativo de Maquival. Alegava-se que alguém estaria a amarar chuva. Mas como pode alguém amarar uma chuva? Depois de um tumulto intenso onde as forças policiais tiveram que conter os ânimos e tal, depois daquela agitação toda, oxalá que cai chuva. Uma chuva muito intensa que deixou vários bairros da cidade de Quelimane inundados e super alagados. Você poderá acompanhar mais incidências em torno dos bairros no bloco informativo que vai ao ar no sábado desta semana. E olha aqui também que a ponte que dá cruzamento de Quelimane a Zalala lá no Mongogoda está em péssimas condições e a transitabilidade e a mobilidade das pessoas está um pouco deficiente. Oxalá que as autoridades competentes olhem para essa situação. Mas eu não quero acreditar que seja uma coincidência a chuva, hein? Depois de um tumulto aparece a chuva. Será mesmo coincidência? Deixa ficar aí o seu comentário, caro internauta. E nestes dias difíceis, que é por conta das chuvas intensas que tem se fazendo sentir na nossa bela cidade Quelimane, olha que a cidade de Quelimane esteve bem molhadinha, hein? Quelimane esteve super sofada, muito molhadinha. Oxalá que já passa, né? Por conta de algumas drenagens que facilitam o escoamento das águas. Então, neste momento difícil, eu queria pedir assim, caro internauta, que mantenha sempre a postura de resiliência, assim que vamos ser sempre resilientes, porque na medida em que nós somos resilientes, ou seja, conseguimos nos adaptar à realidade daquele momento, mais esperançosos os dias ficam. Agora, quando você fica desanimado, desmotivado, sem esperança, é aquilo que muitas das vezes as pessoas ficam para trás,
Não vamos deixar que situações como essas nos abalem. Nós já passamos por coisas piores e mesmo assim continuamos resilientes. É só uma chuva e vai passar. Tudo tem seu tempo, hein? Deus está lá no comando a ver tudo. E não se esqueça sempre de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e manter a sua fé, hein? Temos que manter sempre a fé e a resiliência, porque dias melhores virão. Temos que acreditar em dias melhores. Eu acredito. Pelo menos eu acredito em dias melhores. Eu tenho dito que o Senhor, Ele tem abençoado muito, né? Ele tem abençoado muito. Não só a mim, eu creio que assim também. E vamos começar já a atualizar a nota, né? A nota do desporto, a nota desportiva, porque é isso que nos levou cá. Assim, caro internauta, deve se manter sempre atualizado em torno daquilo tudo que é desporto. E vamos começar cá de casa, como de costume. Eu gosto de começar de casa por quê? Porque já dizia o meu amigo, sério, você não pode dizer para o teu amigo varrer o seu quintal se você não varreu o seu. É? A razão pela qual que eu gosto de começar mesmo de casa, para partir depois para outros pontos. E de casa vamos começar o quê? A Comissão de Futebol de Recreativo abriu então desde 10 de fevereiro. Atenção, desde o dia 10 de fevereiro, a Comissão de Futebol de Recreativo da cidade de Quelimane já está aberta para as inscrições, ou seja, se preferirem, as filiações das equipes. Toda aquela equipe que gostaria de fazer parte do recreativo, esse que alguns preferem chamar de Champions League, hein? Porque muitos jogos intensos. Vocês sabem dizer o que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Então, deixa-me só te recordar assim, caro internauta, que desde dia 10 de fevereiro até dia 31 de março, a Comissão de Futebol de Recreativo estará aberta para as inscrições e as filiações das equipes. Então, toda equipe que queira fazer parte do recreativo poderá lá dirigir-se para os outros procedimentos, mas não se esqueça que o valor é de 1.250 meticais. Você poderá então andar com os seus 250 mil meticais, possivelmente encontrará lá outros documentos para o preenchimento e a filiação da sua equipe. E eu estarei a fazer cobertura do recreativo este ano, né? Por isso que eu disse, haverá muitas coisas boas. Tintim por tintim, nós vamos atrás de cada jogo, de cada resultado e traremos cá no NTV Desporto para manter assim, caro internauta, atualizado em torno daquilo tudo que é desporto. Não digo só do recreativo, mas também da Liga Jogabetes, entre outros campeonatos que marcarão a época futebolística a nível da nossa cidade, a nível da nossa província e a nível do nosso belo país Moçambique e além fronteira. Eu estarei aqui ali manter atualizado tintim por tintim, porque este ano eu quero fazer diferente. Eu quero que vocês olhem para mim e digam assim, aquele puto está a trabalhar. Tudo que é desporto, ele está a nos manter atualizados. Eu sempre tenho dito que o desporto não se faz só pelo futebol, nem pelo basquetebol. Aqui não gosta de futebol e gosta de basquete. Aqui não gosta de basquete e gosta de handebol. E aqui não gosta de handebol e é apaixonado pelo voleibol ou mesmo natação, entre outras modalidades que fazem do desporto, porque o desporto é o coletivo, disse sempre num sentido geral. Depois de Quelimane, que tal viajarmos um pouco? Vamos viajar um pouco, sim, para Liquar. Você conhece onde é que é Liquar? Para quem não conhece onde é Liquar, Liquar é um posto administrativo pertencente ao distrito de Niquadala. E o que nos leva a Liquar? Já deve estar a se perguntar assim, caro internauta. E quanto a isso, não se preocupe, porque eu vou lhe informar. Eu vou a Liquar por quê? Porque no último domingo, no Liquar já teve campeão. No que diz respeito a sei que ao futebol também de recreativo. Então, o Sporting de Liquar é o grande vencedor do campeonato recreativo em futebol 11 na localidade de Munhonha. E vamos conferir então aquilo que foi a classificação geral, ou seja, os campeões do torneio do recreativo. Na primeira posição ficou o Sporting de Liquar, este então a levar uma taça e um montante de 20 mil meticais. É isso mesmo, levou uma taça e um montante de 1000 meticais. Na segunda posição ficou
Miami Futebol Clube, que levou então a medalha e a recolher os 15 mil para casa. Na terceira posição ficou o Mercado Futebol Clube, que levou os seus 10 mil. E na quarta posição então também ficou o Tchuna Saúde. Outros nomes, hein? Então o Tchuna Saúde a ficar com os 5 mil meticais. E olha que nesta final estiveram lá as altas individualidades, digo isso, do distrito de Nicoadala, para além dos amantes do desporto. O que eu quero dizer é o seguinte: no que diz desporto, no que diz respeito ao desporto, estamos a crescer e é muito bom, hein? Por mim tínhamos que investir muito no desporto, porque o desporto é que nos deixa e nos mantém forte, hein? Então, quiçá que é de direito que possa sentir as minhas palavras, hein? Vamos investir muito no desporto, porque as crianças, os jovens, os adolescentes precisam de praticar o desporto para abster-se das outras coisas que levam para uma vida. Não é isso que nós queremos, hein? Nós não queremos um país de bandidagem, não queremos um país de larápio, nós queremos um país de jovens atletas, jovens formados, jovens com paixão, jovens motivados. Mas isso eu creio que acontecerá, hein? Não perca a fé. Depois, então, vamos começar com a notícia de que dão conta da abertura oficial do campeonato. O que vai abrir o nosso campeonato moçambicano a nível nacional, digo isso de todo belo Moçambique, será no dia 22 de março. O que acontecerá no dia 22 de março? No dia 22 de março, então, acontecerá o jogo entre a Associação Black Bulls e o Ferroviário da Beira. O Aquile Marcelino em companhia versus o Nelson Santos também em companhia. O Aquile Marcelino este então que renovou com o Ferroviário da Beira e trouxe o seu adjunto para Adelaide, eu prefiro assim dizer. E eu também havia dito aqui que a Black Bull havia anunciado a contratação do Elder Duarte. Não, o Elder Duarte é o antigo treinador da Associação Black Bull. Digo isso do Nelson Santos. Olha que o Nelson Santos já fez a sua estreia. Fez a sua estreia vencendo o Macha Kenny por 2-1. E um dado muito importante, o Nelson Santos em companhia irá medir forças então no dia 22 de março. Jogo este então que poderá acontecer no Caldeirão de Chiveve, no campo do Ferroviário da Beira. E olha que as entradas terão dois valores. A bancada sombra custará por apenas 200 meticais e a bancada sombra custará por apenas 100 meticais. Eu estava a dizer aqui que o Nelson Santos e o treinador da Black Bull já fez a sua estreia e venceu o Macha Kenny por 2-1. O campeonato este então que dava a decorrer, mas parou porque algumas equipes ainda não tinham filiado os seus jogadores, não tinham se inscrito, o que teve que parar. Oxalá que consigam filiar os seus jogadores e a competição volte. Como eu estava a referenciar, o campo da Black Bull, ou seja, a Lalji Arena já conta com iluminação, que quer dizer, para além do Estádio Nacional de Desempenho, o Lalji Arena também já poderá acolher jogos no período noturno. Sim, no período noturno, que quer dizer que eles estão a trabalhar e a investir muito no que diz respeito, no que diz respeito, essa palavra, essa palavra, oxalá. Então, no que diz respeito às suas máquinas, porque como é que você pode ser bom se não tem o material necessário? Então eles estão a investir desde a base. Eles estão a investir desde a base, eles estão a investir nas infraestruturas, porque é isso que se precisa. Oxalá que mais clubes como a Black Bull existam no nosso belo país e poderão sucessivamente investir nas suas infraestruturas, na camada de formação até lá no sênior. E olha aqui, no que diz respeito ao investimento, a Associação Black Bulls dispensa qualquer tipo de apresentação. E permita-me mesmo aqui honrar o presidente da Associação Black Bull, ao Junaid Ladji, que tem feito um belíssimo trabalho a dispensar qualquer tipo de apresentação. É desse tipo de pessoas que o nosso belo país precisa. É desse tipo de pessoas que o nosso país deve ter o espírito de ter, Pessoas que se preocupam em investir na sua base de formação, nas suas infraestruturas, nos seus materiais, para que os jogadores tenham as condições condignas. Como é que você quer, então, por exemplo, ser campeão
Se você não tem uma estrutura, não tem uma infraestrutura em condições, não tem o teacher material, como o meu amigo, o grande alemão tem dito, condições mínimas ali para trabalho, hein? Você não tem uma bola, como é que você quer, como é que os meninos então poderão jogar ali? Então, parabéns à Associação Black Bull e o Songo, também a União Desportiva de Songo, anunciou que poderia construir um estádio com capacidade de até 10 mil espectadores, só que até então isso ainda não se realizou, ainda não se concretizou. Não sou a pessoa capaz de julgar, eles sabem, talvez é um projeto que eles estão a fazer a longo prazo. Então, e falando em Songo, já vamos para aí para Songo, para falar das últimas transferências que deram conta do mercado de inverno. E hoje aqui também falando nas transferências, a Associação Black Bulls anunciou a contratação do José Girugo, assim que o Luva de Ouro de 2024 e 2025 na bela competição, o nosso Moçambola, o José Girugo então aí a ser apresentado como novo reforço da Associação Black Bull, esse então que vai disputar a vaga com o Hernani, Silvani e o Teixeira. São três guarda-redes que compõem a Associação Black Bull, hoje todos com muito potencial, então vai ser uma disputa muito interessante, onde cada um que irá, ou seja, cada um irá mostrar aquilo que é capaz para garantir a titularidade. Pois embora não é possível alinhar os dois guarda-redes ou três. Então cada um terá que se esforçar e mostrar porque que está ali para representar da melhor forma a Associação Black Bull. Mais uma vez, parabéns à Associação Black Bull. Então, para além de José Girugo, vamos também à União Desportiva de Songo. De Songo por quê? O Songo contratou 3 jogadores. É isso mesmo. 3 jogadores provenientes do Senegal. Lá no Senegal, no país de Sadio Mané. Sadio Mané, um forte abraço aí, né? Algo desse, tem o Mamigueia. Mamigueia é o novo meio-campista da União Desportiva de Songo, um jogador super talentoso com muita bola nos pés, muita visão de jogo, classe e frieza, oxalá. E olha que o Songo disse que está a se preparar para as taças das nações africanas, né? Acho que é isso. Taças das nações africanas, ele está a se preparar. Digo também do Johnson Mohamed, que ele também que vem de Senegal para reforçar a União Desportiva de Songo. E também tem o Christian Gomes também proveniente de Senegal, que vem para reforçar a União Desportiva de Songo. E também tem o Fazito, o Facistêncio, o ex-guarda-redes do Ferroviário de Nampula, vem então para reforçar as balizas, a baliza seca da União Desportiva de Songo e medir forças com o Ebrima, que também fez uma época, não sei se está lá, mas depois vou trazer mais notas para deixar assim caro internauta atualizado e informado no tudo aquilo que é desporto, porque o desporto é aqui na NTV, o desporto faz aqui, o desporto nasceu aqui não, mas eu estou aqui para lhe trazer sempre, lhe manter sempre informado no que diz respeito ao desporto. Falando em desporto também tem algo que me deixou muito triste. O nosso futebol está em luto. Vocês sabem por quê? Se não sabia, passa já a saber. Faleceu o Enias Comichi Júnior. Enias Comichi Júnior, que era o presidente da Federação Moçambicana de Patinagem. Meus sentimentos aí, a família é lutada. Muita força neste momento de pesar. Então isso é uma das notícias também que me deixou muito triste. O nosso futebol não. O nosso desporto a nível nacional está em luto por conta do desaparecimento físico do Enias Comichi Júnior, este que era tido como um grande líder e inspirava muitas gerações. Mais uma vez os meus pêsames aí. Já foi definida também a lista das jogadoras que irão representar o nosso belo país Moçambique na taça dos campeonatos africanos, no campeonato africano de federações. A nossa irá raparigas aí que vão
já foram selecionadas que vão fazer parte na nossa bela vizinha África do Sul, onde irá decorrer o torneio. Muita força aí, nossas guerreiras, que tragam resultados para casa, hein? Que não nos decepcionem. Futebol é assim mesmo, mas não nos decepcione. Eu tenho fé e muita esperança nelas, hein? Temos que manter a esperança. Eu sempre tenho dito, os dias melhores, devemos acreditar em cada passo. Pese embora uma e outra coisa não esteja bem, mas no que diz respeito ao futebol, estamos a crescer e muito. E como estamos a crescer? Estamos a crescer muito. E falando em desporto, que tal então? Eu só vou beber uma água. E lembre sempre que quiser uma água, a água Blue seja a sua preferência. Eu só vou beber uma água e volto já já. E vamos cumprir também com os nossos serviços comerciais. Eu volto dentro de instantes com mais notas informativas. Até já, não saia daí. Há momentos em que tudo o que precisamos é de um cuidado especial. Mulher que é mulher sabe o que quer. Cuida-se no lugar certo. Aqui cada detalhe é pensando para realçar a sua beleza, com carinho, delicadeza e profissionalismo. Aqui você relaxa, renova-se e redescobre a sua melhor versão. Com produtos de alta qualidade e aquele toque especial que só o Rai Beauty sabe dar. Porque ser bela não é exagero, é um cuidado e amor próprio. Rai Beauty, onde nasce a sua melhor versão. Nós somos a Pedro Empreendimentos. Oferecemos serviços gráficos e de limpeza. Estampamos camisetes, bonés, bordamos e muito mais. Contacte-nos pelo número 8417-64066 ou pelo 87-620-4894. Estamos na Avenida Julius Nyerere, cidade de Quelimane. É Pedro Empreendimentos, Sociedade Unipessoal Limitada. Esperamos por ti. Se queres que o seu produto ganhe vida e vá mais longe, estamos de portas abertas. Aqui você pode expandir o seu negócio para além fronteiras. Publique o seu negócio ou a sua marca conosco. Para mais informações, ligue para o número 87 62 04 894. Olá, caríssimos internautas, como havia prometido e referenciado que eu só ia beber uma água e voltar já já. Já estou de volta para continuar ali manter informado em torno daquilo tudo que é desporto. Porque vocês sabem que o desporto é maravilhoso, né? O desporto ele é lindo, ele é incrível. Pese embora por vezes aconteçam coisas que você fica com dor de cabeça, mas não levem sempre na desportiva. Acima de tudo é respeito, é sobre o fair play, hein? É muito importante isso. Depois de voltar, agora vamos viajar. Vamos viajar porque vamos viajar muito. E vamos começar mesmo, o nosso voo vai direito para as praias. Vamos viajar muito e o nosso voo vai direito para a Espanha. Já estamos na Espanha. Na Espanha, o que é que nos leva? É para trazer o rescaldo daquilo que aconteceu, aquilo que foram as últimas jornadas, a última jornada CQ do campeonato da La Liga. Vou começar pelo Barcelona. Barcelona este então que perdeu por 2-1 diante do Girona. O Barcelona que vinha fazendo uma boa época desportiva, vem fazendo uma boa época desportiva, acabou por tropeçar então primeiro contra o Atlético de Madrid, que perdeu por 4 bolas sem resposta, e desta vez também perdeu diante do Girona, hein?
Futebol tem dessas, nem todo dia são de alegria, mas o Hans Flick a garantir que talvez quando os seus jogadores pilares voltarem, poderão também regressar às vitórias, hein? Digo isso do Pedri, que se encontra lesionado, do Gavi e do Rashford. O Hans Flick acredita então que quando esses estiverem disponíveis, bons resultados virão. Ele também a dar um pouco de bronca à arbitragem, a dizer que não, os árbitros não têm favorecido lá muito o Barcelona, mas eu não quero entrar nisso. E no outro jogo também, o Atlético de Madrid perdeu por 3-0 diante do Rayo Vallecano. Mas o futebol é injusto, hein? O Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 4-0 e segmente no jogo seguinte vem perder por 3 diante do Vallecano. São coisas do futebol, são coisas do desporto. E por sua vez, os pupilos do Arbeloa, Álvaro Arbeloa, ele que é o treinador interino do Real Madrid, são 5 jogos e 5 vitórias para o... 5 não, 6. 6 jogos e 6 vitórias para o Álvaro Arbeloa. Ele então que ganhou a Real Sociedade por 4-1 e a ficar na primeira posição com 60 pontos, seguido do Barcelona que vem com 58 pontos e depois o Villarreal com 54 pontos e depois o Barcelona também, o Atlético de Madrid com 54 pontos. O futebol é algo que eu não sei explicar. É tipo o amor, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas por vezes você não consegue entender o que é que deve estar a se passar. Hein? Então, são coisas que acontecem no desporto, né? E é isso que aconteceu. Agora vamos viajar também para onde? Vamos viajar para a Liga dos Campeões, para playoff não. Para quem quer o preferir pode chamar de pule de apuramento para os oitavos de finais, que alguns jogos já se jogou na primeira mão e hoje ainda irá decorrer hoje os outros jogos. No primeiro jogo tivemos o Mônaco versus o Paris Saint-Germain. 2 irmãos, por quê? Porque os dois são da França. O Mônaco até que começou bem. Marcou o primeiro gol, marcou o segundo, mas viu o terceiro Doué, né? Acho que é o Doué, sim, a marcar o primeiro. Depois o Achraf Hakimi a colocar a igualdade e terceiro Doué a fazer também o seu bis e a garantir a vitória do Paris Saint-Germain por 3-2. O campeão em título da Liga dos Campeões conseguiu fazer a remontada, para quem assim o prefere chamar. A remontada por 3-2. No outro jogo tivemos o Galatasaray da Turquia. Sim, o Galatasaray da Turquia que bateu a velha senhora a Juventus por 5-2. Para quem apostou, né? Para quem faz apostas desportivas e apostou que a Juventus ganharia, perdeu. Lamento informar, mas perdeu. Sim, porque a Juventus perdeu por 5 a permitir que então lhe marcassem 5 gols e ele só conseguiu fazer 2. Mas ainda só para lhe recordar que tem a segunda mão. E no outro jogo, os amarelinhos, hein? A Borussia Dortmund da Alemanha, que também goleou não, bateu o Atalanta por 2 sem respostas. Parabéns aí ao Dortmund, parabéns. Parabéns ao Dortmund, né? Parabéns ao Dortmund. O Dortmund sempre faz uma boa campanha na Champions, mas nunca, da última vez chegou à final e perdeu com o Real Madrid. Quizá que esse ano consiga, não sei. E o Dortmund então ganhou por 2 sem resposta ao Atalanta. E no outro jogo teve o Sport Lisboa de Benfica versus o Real Madrid, o rei da Champions, os 15 Champions, né? O Real Madrid deve não permitir que desta vez então perdesse de novo diante do Benfica e conseguiu ganhar no Estádio da Luz por uma bola com direito ao golo de Vini Júnior. E falando de Vini Júnior, o jogo ficou suspenso por ficou parado, suspenso por volta de 10 minutos. Por volta de 10 minutos, sim. Por quê?
Porque Vini Júnior, quando marca o golo, ele foi festejar aquela dança de brasileiro, né? Um pouquinho de samba ali. O José Mourinho também não ficou satisfeito com aquela comemoração. Mas olha, que nós já vimos muitos jogadores celebrarem daquela maneira. Não vi nenhum exagero por parte do Vini Júnior. Quiçá que seja um insulto, ou seja, os adeptos de Benfica terão se sentido incomodados com aquele festejo. Não sei. Eu só estou a trazer os fatos que aconteceram neste grande jogo. E o que mais me chamou a atenção e ao mesmo tempo me deixou triste foi o fato de o Vini Júnior ter dito ali para o árbitro que ele estava a ser, por ele dizer ao árbitro que estava a sofrer o racismo contra o jogador argentino Prestiano a dizer então, entre aspas, o segundo que Vini disse, né? O que alguns jogadores também puseram dizer que ele chamou o Vini Júnior de mono, que em português significa macaco, e isso não terá deixado satisfeito ou feliz ao Vinícius Júnior, que imediatamente foi ter com o árbitro. Ele disse, não, o árbitro, o colega ali está me chamando de macaco. E o árbitro, por sua vez, suspendeu a partida por 10 minutos. E eu queria chamar a atenção, isso me deixa bastante triste e muito lamentável. Situações do gênero não poderá acontecer, né? Pense embora o Vini Júnior seja um pouco intrometido na conversas alheias, mas não podemos pautar pelo racismo. Por mim, isso de racismo já devia ser cancelado, não devia existir mais, né? Porque os jogadores são feitos de diferentes cores, diferentes raças, já? Há quem é africano, há quem é europeu. Há quem é asiático, há quem é americano. Há quem é americano. Eu não sei se conseguiria lidar com o racismo, mas eu sou muito bonito. Eu sou um preto caro, vocês sabem. Eu sou um preto caro, muito charmoso aqui, uma postura elegante, sempre no ponto. As miúdas sempre dizem isso. Brincadeiras. Pois bem, então eu estava aqui a dizer que não podemos pautar pelo racismo. Racismo. Racismo não é um comportamento aplaudível, na minha opinião. Por mim, a FIFA, né, já devia ter uma regra que todo aquele que usar racismo contra o colega tinha que ser banido. Banido do futebol. Porque são assim, acho que o racismo por conta dos jogadores, e não só os jogadores que fazem racismo. Os adeptos, eles estão ali, de repente não se contentam com o que você faz, uma atitude negativa que tu terá então depositado no campo, e eles não se sentirão satisfeitos, por vezes acabam jogando a culpa e te chamando assim, te tratando de forma racista, né? O que não é um comportamento aplaudível. Então, eu também digo não ao racismo. Eu digo não ao racismo porque não é uma conduta favorável, não é uma conduta aplaudível e nem deveria ser aplaudível. Nunca foi, não devia ser e nunca podia ser, na minha humilde opinião. Diga não ao racismo. Mais uma vez eu digo não ao racismo com muita força. Não ao racismo. Então foi isso que aconteceu no jogo e o José Mourinho levou então ali a cartolina vermelha porque estava ali a se meter em discussão com os árbitros, o árbitro então aplicar a cartolina vermelha ali e o José Mourinho não poderá comandar o Benfica no jogo da segunda mão que acontece já na próxima quarta-feira, por aí, dia 25 de fevereiro, sim, dia 25 de fevereiro terá o jogo da segunda mão entre o Benfica contra o Real Madrid. Essas foram as incidências que decorreu, ou seja, que aconteceu na UEFA Champions League, na pool de apuramento. O que eu quero dizer é que esse jogo da segunda mão promete muito, porque todas as equipes voltarão novamente para querer mostrar, eles não querem ficar de fora, hein? Eles não querem ficar de fora e virão com tudo para mostrar a sua força total e quiçá passar para os oitavos de final. E quanto às outras equipes já se apuraram, digo isso do Manchester City que já está apurado, digo isso do Arsenal que passou na primeira posição, invicto, ganhou tudo, digo isso do Sporting, digo isso do Manchester City, digo isso do Tottenham, digo isso do Barcelona, hein? E do Liverpool, então, que já garantiram a sua vaga nos oitavos de final e aguardam então os jogos da pool de apuramento
das outras equipes para quiçá depois saia o sorteio dos oitavos de final e seguir-se então para os quartos, meias finais e a possível final que só em maio teremos o verdadeiro campeão da edição da Champions League. E olha também que quero lhe dizer o seguinte, o que eu tenho lhe dizer, o que eu quero lhe dizer neste exato momento é o seguinte: cá em Moçambique nós já devíamos começar a aprender com os nossos próprios erros. Talvez alguém me pergunte, mas por que, Estélio? Digo isso do nosso campeonato. Nosso campeonato último não terminou como devia ser, ou seja, não terminou da melhor forma. E lhe foi consagrado a União Desportiva de Songo como o campeão. E foi despromovido o Desportivo da Matola, o Testa África de Chimoio e o Desportivo de Nacala. Oxalá e quiçá que esse ano seja diferente. E há, entre aspas, aí, rumores que dão conta de que este ano o campeonato irá mais cedo. E será muito bem organizado e estruturado, mas até então ainda não temos já a resposta fidedigna, a resposta aceitável por parte das entidades competentes, digo isso, da Federação Moçambicana de Futebol, que há bem pouco tempo teve um encontro então com o Ministro da Juventude e Desporto, o senhor Caifadine Manas, que vai o meu abraço. Oxalá que chegue a um meio termo e a um consenso, que o nosso desporto dessa vez seja um dos mais apreciados, porque no que diz respeito aos 80 campeonatos africanos que existem, o Moçambola lá não custa. Isso não deve e não deverá acontecer esse ano. Esse ano queremos jogadores a fazerem diferente, queremos um campeonato muito bem organizado, não um campeonato que muitas vezes tenha paragem por conta dos voos, por conta de algumas equipes que não querem jogar porque vêm os seus salários atrasados. Não queremos isso, esse ano não queremos acabar com tudo isso. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, o NTV Desporto. Eu voltarei na próxima semana com mais incidências em torno daquilo que é o desporto. E não deixe de acompanhar a nossa bela programação que nós temos aqui recheado. Nas segundas, terças-feiras, lembre-se que temos o programa Debates Sem Fronteira. Nas quartas-feiras temos o NTV Desporto aqui com o Calamitoso Júnior. Nas quintas-feiras temos o Em Conversa com o Teu Gato. Na sexta-feira vai ao ar o Sem Barreira. Eu já disse que tens o meu especial convidado desta sexta-feira a não perder, o Sem Barreiras aí, sob o comando também do Calamitoso, porque o programa promete, e como prometo, vocês sabem que eu sou o Kylian Mbappé do microfone e não decepciono nada. Então tu és o meu especial convidado e queria pedir mais uma vez que partilhasse aí a nossa live com mais amigos e familiares para juntos estejam conectados e vamos crescer juntos para um só rumo. Eu mantenho informado a ti porque você é quem faz a televisão. Nós simplesmente estamos aqui do outro lado para simplesmente lhe trazer aquilo que são os acontecimentos, aquilo que foram os acontecimentos vividos anteriormente e que são uma reflexão para o futuro. Então aqui vai o meu apelo. Nos sábados temos o bloco informativo, onde contaremos a história a nível provincial aqui, de tudo aquilo que foi a semana. Toda esta semana nós iremos contar no sábado. E você é o nosso especial convidado, eu já bem disse. E olha aqui também na próxima semana, na próxima edição do programa NTV Desporto, eu, Estélio Safrão, a.k.a. o Calamitoso, estarei aqui para presentear a si, caro internauta. O presente que eu tenho é o seguinte: eu tenho um presente de 200 meticais para o internauta aqui dizer qual foi o primeiro dia da estreia do Estélio no programa NTV Desporto. O internauta aqui a acertar esta questão poderá então ter aí um montante de 200 meticais. É só partilhar a nossa live com nossos amigos, convidar 5 amigos que seguissem a página e dissesse qual foi o dia da estreia do Estélio no NTV Desporto, e eu, possivelmente, e a minha equipe vamos presenteá-lo com um montante aí de 200 meticais. 200 meticais. Eu quero oferecer assim, caro internauta, porque vocês merecem. E também irei criar, e olha aqui,
Na próxima semana também irá ao ar uma rubrica intitulada Atrás do Sucesso. Exatamente. A rubrica Atrás do Sucesso tem como foco quem? Cada jogador a nível nacional, digo, né? A nível de Quelimane, a nível provincial, a nível da província, passará aqui no nosso estúdio para contar a sua história, desde a camada de formação até aonde terminou a sua carreira ou aonde mantém a sua carreira. E tu também queria pedir assim, caro internauta, que deixasse ficar aí nos comentários quem é ou qual é a pessoa que tu gostaria de ver a passar aqui na nossa tela para contar a sua história, hein? Daquilo que foi da base. Hein? Disse que os grandes prédios começam sempre de baixo, hein? Do primeiro alicerce e vão crescendo bloco a bloco. Então, nós também queremos fazer isso com os jogadores. A rubrica Atrás do Sucesso vai ao ar na próxima semana. E você saberá quem será o nosso primeiro convidado que vai abrir essa rubrica. Porque chegou a hora então de valorizarmos o nosso talento. Chegou agora de cada jogador vir aqui e sentir aquilo que é sua história. E você poderá acompanhar, porque muitos talvez se perguntam, mas quem é o Quaresma, por exemplo? Quem é o Nacito? Quem é o Melk? Como é que começou a carreira deles? Você poderá acompanhar aqui. Você poderá acompanhar aqui. Como eu estava a referenciar aqui, existem vários jogadores na província da Zambésia. No que diz respeito ao talento, eles dispensam qualquer tipo de apresentação. Então, está na hora de começarmos a valorizar, hein? Não só jogadores do provincial, jogadores do Moçambola, os jogadores também que militam na terceira divisão do nosso campeonato, que é chamado ou tido como recreativo. Passarão aqui no nosso estúdio para contar a sua história. Tintim por tintim. E você poderá também fazer as suas questões aí, e eu poderei fazer para ele, para nos contar. Está na hora de conhecermos a nossa história. Está na hora de valorizarmos a nossa identidade. Está na hora de valorizarmos o nosso desporto. Está na hora de valorizarmos os nossos jogadores. Porque isso, recurso nós temos muito. No que diz respeito ao talento. Talento na província da Zambésia, meu amigo, eu lhe digo e lhe garanto. É o que temos de mais. É o que temos de mais. Desde a música, desde a poesia, desde o desporto. Vocês sabem que nós dispensamos qualquer tipo de... Mesmo dos jornalistas. Os melhores jornalistas desse país também são zambesianos, né? Brincadeira, existem muitos, tá? Muitos. Mas os zambesianos também fazem parte. Então, assim, caro internauta, chegamos então ao fim de mais uma edição do programa NTV Desporto. E olha aqui, hoje arrancou o ID. Arrancou os muçulmanos, meus amigos muçulmanos. O Zainadine na vaga. Zainadine, como é que é? Como é que vão as forças? Quais são as perspectivas então para esse Mubarak, Juma Mubarak? É assim que se chama? O meu cameraman a dizer que também é cristão, ele não sabe. O Eid Mubarak aí, então, queria desejar a toda a comunidade muçulmana um feliz Eid Mubarak, nada de distrações, não se deixem atrapalhar por coisas banais. É um mês de sacrifício, então façam honrar o vosso sacrifício, que sai e oxalá que tenham um Juma Mubarak feliz, que o Allah lhe conceda aí muita saúde aos meus irmãos aí muçulmanos. Olha aqui na minha casa também tem alguns muçulmanos. Mas você deve estar se perguntando, será que o Stélio não é não? O Stélio não é muçulmano. O Stélio é um cristão, O Stélio é um cristão. Mas não é por isso que não vou deixar de desejar aos meus manos aí, muçulmanos, que tenham um Juma Mubarak. A toda a comunidade muçulmana, vai aí o meu voto, um excelente Eid. Pois bem, caríssimos internautas, chegamos então a mais uma edição do programa do NTV Desporto. Eu sou o Stélio Safrão, o calamitoso. Faça o favor de ser feliz. Até lá.